Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje eu vou falar de um quadrinho nacional recente, mas que eu já estava querendo ler faz um tempinho, que é Beliscão, do Camilo Solano, que saiu pela Pipoca e Nanquim. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, compartilha com todos os seus amigos, deixa aquele like e vamos pro vídeo de hoje. Primeiro eu queria dizer que Beliscão me traz essa curiosidade porque, assim, é do Camilo Solano, que além de ser um quadrinho que eu gosto, é um amigo meu. Então, quando é amigo, a gente quer ler, né? Quando a gente sabe que o cara faz um trabalho bom, até poder falar, porra, achei uma merda. Sacanagem, Camilo. E eu sei que o Camilo passou por um processo aí pra criar o Beliscão. Eu sei não, né? Tô colocando aqui. Que foi um quadrinho que surgiu um pouco depois do pior da pandemia. Então eu queria ver, né? O Camilo foi um cara com quem eu conversei muito durante a pandemia. E o que ele faz aqui é colocar certos elementos do que meio que o Brasil tava vivendo, né? Pra você ter um pouco de noção, a trama se passa num futuro não tão distante, né? Acho que o ponto principal que ele coloca aqui é um termo que tá até aqui na contracapa, que é esse aqui, ó. Um dia qualquer entre o amanhã e o futuro. Que é justamente para dizer que, ao mesmo tempo que isso aqui tá distante, não tá tão longe assim. Porque qual é o lance aqui? Você tá vivendo em São Paulada, né? Que é o novo nome de São Paulo. Inclusive, a escolha de nomes do Camilo pra cidade me lembrou muito aquele O Demolidor com Sylvester Stallone, né? Que eles unem Santa Bárbara, Los Angeles, vira San Angeles, é o nome da cidade. E aqui você tá vivendo uma distopia, né? Em que tudo é dominado pelo system. E aqui vai uma piada muito boa do Camilo Solano, que é a questão das pessoas jogarem palavras em inglês no meio, que isso ser uma imposição desse sistema novo, como uma imposição de nova língua, que as pessoas só falam português por velhos hábitos. Ou seja, foi uma mudança que não aconteceu também há tanto tempo assim. Pra muita gente soa, né, você sabe que sempre que você tá conversando com alguém, as pessoas soltam termos em inglês no meio do nada, é chato pra caramba, eu mesmo faço isso às vezes, mas pra quem é paulista e trabalha com alguém de publicidade, sabe que isso acontece a cada 5 palavras, 6 o cara manda em inglês, né, é sempre horroroso. E ele brinca muito com isso aqui, tanto que eu anotei, cara, tem diversas referências a distopias famosíssimas, como 1984, Blade Runner, né, Blade Runner mais pro lado do livro original, que é Android Sonham com Ovelhas Elétricas, Filhos da Esperança, Soylent Green, né, que é no ano de 2020, Fuga do século 23, Neuromancer, Vingador do Futuro, enfim. São todos clássicos e todos têm um pouquinho de cada, tipo Minority Report, e você vai perceber que é basicamente toda distopia é sobre as agruras do capitalismo, só que extremamente exageradas. É pegar algo que já acontece hoje e extrapolar. E é isso que o Camilo Solano faz muito bem aqui. Ah, mas Gilberto, mas 1984 era uma distopia do stalinismo, não vem ao caso. Isso é para outro vídeo. E é engraçado porque tem alguns elementos que também tem um contexto histórico, por exemplo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a gente percebe que nessa sociedade existe meio que uma ditadura da felicidade, que é um termo que a gente usa hoje em dia, né? A gente fala da questão das redes sociais, do Instagram, do Facebook, que são redes sociais para você só postar coisa boa, né? Nunca tem ninguém triste e tudo mais. Esse é um termo até recente, mas a verdade é que justamente o lance da distopia é esse. A gente acha que os Simpsons previram, o Camilo previu, 1984 previu, e a verdade é que nenhuma dessas coisas necessariamente previu. É só que a gente não devia se tornar tão distópico. A prova maior disso é que existe uma obra do Fernando Pessoa, chamada Poema em Linha Reta, que ele assinou como um dos seus heteronônimos, né, que era o Álvaro de Campos, que ele usou esse heteronônimo durante 1914, 1935, então não é tão fácil de prever, mas vamos lá, do início do século XX, e ele já falava sobre isso. Eu podia até declamar essa poesia aqui, mas eu vou deixar isso pro Antônio Bujanra, que tem muito mais talento que eu. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu... tantas vezes reres, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso, arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Então você percebe que isso já existia há muito tempo, não é uma coisa recente, não é o Instagram que criou isso, não foi o Facebook ou o Mark Zuckerberg. Essas coisas estavam aí, só que elas vão se tornando cada vez mais. Tudo que era um problema, que era algo irritante, vai ficando exagerado. E eu acho que por isso o contexto histórico é tão bom aqui nessa obra do Solano, porque a gente tem meio que aquela piada, como eu falei das referências. Lembra que durante a pandemia apareceu os contos da Aya, 1984, Soylent Green, todas as distopias famosas, aí ele fez aqueles círculos e você está aqui no meio. O que o Camilo fez foi basicamente isso, ele pega um pouquinho de cada e vai trabalhando essa distopia. Tem até um pouco de Mad Max ali pro final, que é uma questão de realidade brasileira, né, que eu gosto da questão do contexto histórico, que eu acho maravilhoso, que é essa questão do WhatsApp, as fake news, né, principalmente na mente do idoso, as propagandas,
legendas, né, que também vem daquele Eles Vivem, do Stephen King. Então, assim, você tem vários elementos que, ao mesmo tempo que você percebe que aquilo não é aqui, ainda é a nossa realidade exagerada. E tem um texto muito específico que eu acho que relata por esse período de 2 anos que a gente viu a pandemia mais fortemente, né, já que as pessoas estão esquecendo que ainda existe, que foi esse período de isolamento em que a gente fazia live, né, a gente teve muita live aqui no canal, a gente se comunicava só com os amigos de maneira online, e a gente tinha meio que produzir conteúdo, né, mais frequente ainda, principalmente quem trabalha com isso, que ele coloca em pequenos estágios aqui. Então, esse contexto histórico da pandemia, ele coloca um contexto de como o agronegócio está destruindo o país, que eu acho fantástico, cara. E pra coroar tudo isso, ele usa, de exemplo, uma música do Gonzaguinha, que é João do Amor Divino, que basicamente fala sobre um homem que se suicida porque ele não aguenta mais não conseguir prover pra sua família, não conseguir nada, não conseguir dinheiro. O que é, como eu falei no início, a questão das agruras do capitalismo, essa é a agrura máxima, né? É mais fácil pensar em tirar a sua vida do que remover um sistema que causa essa dor às pessoas. E eu acho que todas essas obras falam um pouco sobre isso, e essa obra do Camilo também, do contexto social, do contexto econômico, da pressão social, e eu achei um gibi maravilhoso, cara. A arte do Camilo tá chovendo uma olhada elogiar, eu gosto muito, e ele usou um estilo aqui, justamente que ele faz uma parada mais retrofuturista, às vezes com um embaçadinho aqui, com turvo, com a escolha de traço, com a escolha de cores, e isso diz muito, por exemplo, sobre a escolha de capa. Ele postou nas redes sociais, né, que ele ia fazer uma capa mega exagerada, tipo o Running Man, do Arnold Schwarzenegger, aquelas capas do Mega Man e tudo mais, que era pra casar com essa narrativa de distopia que ele queria fazer. Mas assim, Beliscão é um quadrinho muito bom, cara, um quadrinho que, ao mesmo tempo que ele é escapista, né, a gente lê as coisas e ficção e tudo mais pra fugir um pouco da realidade, ele te puxa de volta, mas de uma maneira que te faz refletir mais do que ficar pra baixo, né, tem aquelas coisas que a gente lê e, pô, tem que ser num dia bom e tudo mais. E eu recomendo pra vocês sempre Pipoca Nanquim, a edição tá muito bonita, cara, aqui, o papel é maravilhoso, a edição, o cuidado do Pipoca Nanquim com a edição realmente é um negócio impressionante, assim, e, cara, como eu falei pra vocês, podem ler sem medo, isso aqui, ó, isso aqui esquece, né, tô falando da Elite. Mas é um trabalho muito bom. E se eu pudesse dizer uma coisa ruim desse gibi, é que eu queria ver mais desse mundo que o Camilo criou, dessa distopia que parece muito interessante. E eu torço para que isso aconteça. Talvez, se ele tenha pensado em expandir esse universo, eu certamente gostaria muito de ver isso. Então é isso, galera. Não se esqueça que tem vídeo aqui quase todo dia, então deixa aquele like se você ainda não deixou. E até a próxima.